Parem e pensem numa coisa. Imagine que você foi arrancado à força da sua casa, levado para uma terra estranha. Sua nação está em ruínas. O templo, que é o centro de todo o seu universo espiritual, está prestes a ser destruído. E Deus? Deus parece que entrou em silêncio. É nesse cenário de desespero total que, de repente, os céus se rasgam. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo numa das visões mais complexas, visualmente impressionantes e teologicamente densas de toda a Bíblia. A visão inaugural do profeta Ezequiel lá no primeiro capítulo do seu livro. E olha, essa não é uma historinha simples, é uma teofania, uma manifestação de Deus cheia de rodas dentro de rodas, criaturas com 4 faces e um trono de fogo. Juntos, a gente vai desvendar como essa visão não foi só uma mensagem para um profeta no passado, mas é uma revelação fundamental sobre quem Deus é, soberano, santo e presente bem no meio do nosso próprio caos. Cada palavra aqui pesa uma tonelada. O local é tudo. A visão não acontece em Jerusalém, que seria o lugar óbvio, o centro da adoração. Não, ela acontece na Babilônia, a terra do cativeiro, do lado de um canal de irrigação chamado Cobar. Era ali o epicentro da dor, da humilhação, da crise de fé de Israel. Então, a primeira e mais chocante mensagem da visão, antes mesmo de qualquer imagem aparecer, é esta: Deus não está preso num prédio. Ele não ficou para trás em Jerusalém. Ele está com o seu povo exatamente no lugar da sua dor, da sua angústia. A revelação de Deus não foge do sofrimento humano. Ela vai de encontro a ele. Para a gente conseguir decifrar a profundidade dessa visão, nosso estudo vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, vamos entender o contexto do chamado de Ezequiel lá no exílio. Depois, a gente vai decodificar os elementos dessa manifestação divina, a tal da tempestade e os misteriosos querubins com suas 4 faces. Na sequência, vamos analisar as rodas e o trono, que falam muito sobre a soberania de Deus, e vamos chegar no clímax, que é a própria glória do Senhor. E por fim, a gente amarra tudo isso tentando entender o que isso significa para nós hoje. Bora começar? Vamos lá. Seção 1, o chamado no exílio. Para a gente entender o brilho ofuscante dessa visão, a gente precisa primeiro sentir o peso da escuridão em que ela nasceu. A palavra de Deus nunca é uma coisa abstrata, sabe? Ela sempre encontra a gente num lugar, num tempo e numa crise muito específicos. E no caso de Ezequiel, a crise era total. A gente está no ano de 593 a.C. Olhando para essa linha do tempo, dá para sacar a situação precária dos exilados. Ezequiel já estava na Babilônia há uns 4 ou 5 anos, levado na segunda grande deportação. Mas o pior ainda estava por vir. A destruição total de Jerusalém e do glorioso Templo de Salomão só ia acontecer 7 anos depois. Ou seja, o profeta e o povo dele vivem num limbo de angústia. Eles estão suspensos entre uma tragédia que já aconteceu e uma catástrofe que ainda se aproxima. E para piorar, tinha um monte de falso profeta circulando por lá, vendendo uma esperança barata, prometendo um retorno rápido para Jerusalém, uma mentira que só afundava o povo na confusão espiritual. É nesse vácuo, nessa incerteza, que a verdadeira voz de Deus explode. E essa crise era profundamente pessoal para o Ezequiel. Ele era de uma linhagem de sacerdotes. Pensa bem, toda a identidade dele, a formação, o propósito de vida, tudo estava amarrado ao serviço no templo. E agora, ele é um sacerdote sem altar, um ministro a centenas de quilômetros do único lugar na terra onde o ofício dele fazia sentido. Para os exilados, a situação era teologicamente devastadora. O templo não era só um prédio bonito, era a garantia visível da aliança, o lugar onde a glória Shekinah de Deus habitava. Estar longe do templo era, na cabeça deles, ser abandonado por Deus. A pergunta que não saía da mente deles era: será que Deus nos esqueceu? A aliança que ele fez com Davi, com Moisés, com Abraão, acabou? O livro começa com um detalhe intrigante: no 30º ano. O que isso quer dizer? A teoria mais comovente, e que tem uma boa defesa acadêmica, é que se refere à idade de Ezequiel. Segundo a lei de Moisés, um sacerdote começava seu ministério pleno aos 30 anos. Agora, imagina a ironia trágica. No exato ano em que Ezequiel deveria estar vestindo as roupas sacerdotais e entrando nos pátios do templo para realizar o sonho da vida dele, ele está sentado na poeira da Babilônia. E é nesse momento de maior frustração pessoal que Deus o chama. Não para o sacerdócio que ele planejou, mas para o ministério profético que Deus designou. Seja a idade dele ou uma data babilônica, a mensagem é clara: o tempo soberano de Deus interrompe e redefine os nossos planos. Essa é a pergunta que ecoa nesse contexto todo. E a resposta é o primeiro grande choque teológico do livro de Ezequiel. Ao manifestar a sua glória na Babilônia, Deus está demolindo a teologia defeituosa do seu povo. Ele está ensinando de forma dramática que ele não é um Deus tribal, uma divindade local que pode ser contida numa caixa de ouro dentro de um templo de pedra. A sua glória e soberania transcendem qualquer geografia. Ele não estava preso em Jerusalém, esperando o povo voltar. Ele se move, ele vai até onde seu povo está.
mesmo no sofrimento, para mostrar que seu trono governa o universo inteiro, inclusive o império pagão que os oprimia. Em resumo, a visão de Ezequiel não surge do nada. Ela é a resposta poderosa de Deus a uma crise existencial, histórica e pessoal. Acontece num tempo de desespero, com um homem cuja identidade estava em frangalhos. O próprio local da visão já é uma proclamação teológica. A glória de Deus não pode ser contida, e a sua presença não abandona seu povo na aflição. Com essa base sólida, a gente está pronto para entrar no turvilhão da visão. Seção 2, a tempestade divina e os querubins. Agora a gente sai da escuridão do contexto para entrar na luz ofuscante da visão. Ezequiel, com toda a limitação da linguagem humana, vai tentar descrever o indescritível. E tudo começa com a aproximação de uma tempestade cósmica e a aparição de criaturas extraordinárias. A visão não chega de mansinho, não. Ela se aproxima de um jeito aterrorizante. Um vento de tempestade, uma nuvem densa, um fogo que se revolve sobre si mesmo e um brilho intenso. E a direção de onde vem é crucial, do norte. Na geografia e na simbologia profética da época, o norte era a direção de onde vinham os exércitos inimigos, a direção da Assíria e da Babilônia. O profeta Jeremias já tinha usado essa imagem para anunciar o juízo. Ou seja, Deus está se apropriando da imagem do inimigo para anunciar sua própria chegada. Isso já estabelece um tom de poder avassalador e santo temor. Essa não é uma visitinha amigável e suave. É a chegada do rei e juiz soberano do universo, e ele vem cavalgando a tempestade. Do centro desse fogo todo, emergem 4 seres viventes. Ezequiel se esforça para descrevê-los. Eles têm uma forma geral, humana, mas são uma composição de várias criaturas. Cada um tem 4 faces e 4 asas. Suas pernas são retas como colunas e terminam em cascos de bezerro que brilham como bronze polido, uma imagem de estabilidade, força e pureza. E de forma surpreendente, debaixo das asas, Ezequiel vê mãos humanas, indicando a capacidade deles de agir, de servir, de executar a vontade de Deus com inteligência. Mas quem são esses seres? O próprio Ezequiel nos revela no capítulo 10. Eles são querubins. No universo bíblico, os querubins são os guardiões da santidade de Deus. Foram eles que guardaram o caminho para a árvore da vida lá no jardim do Éden, depois da queda. Imagens de querubins foram bordadas nas cortinas do tabernáculo e, o mais importante, 2 estátuas enormes de querubins de ouro cobriam com suas asas a Arca da Aliança no Santo dos Santos. E a arca era chamada de Trono de Deus na Terra. Portanto, a presença dos querubins aqui, formando uma espécie de carruagem-trono móvel, significa que Ezequiel está tendo uma visão do Santo dos Santos celestial, do centro de comando do poder e da santidade do universo. O movimento dessas criaturas é sobrenatural e profundamente simbólico. O texto faz questão de dizer que eles se movem para a frente, em qualquer uma das 4 direções de suas faces, sem precisar se virar. Para onde quer que o Espírito os impulsionasse, eles iam na hora. Isso simboliza a execução perfeita, direta, imediata e sem hesitação da vontade de Deus. Não tem desvio, não tem dúvida, não tem deixa eu pensar de novo. O propósito de Deus avança em todas as direções do universo de maneira implacável e perfeita. Resumindo essa sessão, a manifestação de Deus começa com uma tempestade do norte, símbolo do poder e do juízo divino. Dela saem os querubins, os guardiões da presença de Deus, cuja forma composta e movimento perfeito apontam para o domínio de Deus sobre toda a criação e a execução infalível dos seus decretos. Agora, vamos nos aprofundar na característica mais marcante deles, as 4 faces. Seção 3. As 4 faces. Um retrato de Cristo. Nessa sessão, a gente vai explorar o que talvez seja a camada de significado mais profunda e teologicamente rica da visão dos querubins. Vamos ver como essa visão do Antigo Testamento, dada séculos antes de Belém, aponta profeticamente para a revelação completa e final de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Primeiro, a interpretação mais imediata que está ali no contexto. Cada uma das 4 faces, homem, leão, boi e águia, representa o que há de mais nobre, forte e majestoso em seu respectivo domínio na criação. O leão é o rei dos animais selvagens, o boi é o mais forte dos animais domésticos, a águia é a rainha dos céus e o homem é o ápice da criação na terra, o único feito à imagem e semelhança de Deus. Juntas, essas 4 faces formam um símbolo da soberania total de Deus sobre cada esfera da criação. Nada, absolutamente nada, escapa ao seu domínio. Mas é aqui que a visão transcende o seu contexto e se projeta para o futuro. Teólogos, desde os primeiros séculos da Igreja, viram algo impressionante aqui, um retrato profético dos 4 evangelhos séculos antes de serem escritos. Pensa na profundidade disso.
A face de leão corresponde a Mateus, que apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá, o rei messiânico. A face de boi, um animal de serviço e sacrifício, se conecta perfeitamente com Marcos, que retrata Cristo como servo sofredor, que veio para servir e dar a vida. A face de homem se alinha com Lucas, o evangelho que mais enfatiza a humanidade perfeita de Jesus, o Filho do Homem. E, finalmente, a face de águia, com seu voo majestoso, é um símbolo perfeito para o evangelho de João, que revela a divindade transcendente de Jesus, o Filho de Deus. Essa citação resume perfeitamente a perspectiva. A visão dada a Ezequiel não era só sobre o poder de Deus no presente dele. Ela continha o DNA do Evangelho. A glória de Deus que Ezequiel viu de forma velada, em símbolos, se manifestaria plenamente no rosto de Jesus Cristo. Nele, o Rei, o Servo, o Homem Perfeito e o Deus Eterno se encontram numa única pessoa. A complexidade dos querubins aponta para a glória ainda mais complexa e maravilhosa da pessoa de Cristo. Finalizando esta sessão, a gente guarda o duplo simbolismo das faces. Elas proclamam o domínio absoluto de Deus sobre toda a criação. E, de uma forma profética impressionante, elas prefiguram o retrato multifacetado de Jesus Cristo nos 4 evangelhos. No coração da carruagem do trono de Deus, a gente encontra um prenúncio da boa nova de que o próprio Deus viria ao mundo para reinar, servir, se identificar conosco e nos levar às alturas. Seção 4. As rodas e o trono. A soberania de Deus. Ok, já analisamos os querubins, agora nosso foco vai para a mecânica dessa carruagem celestial, as rodas e, finalmente, o trono. E esses não são meros detalhes fantásticos, são símbolos poderosos que revelam 3 dos atributos mais fundamentais de Deus: sua onipresença, onisciência e onipotência. Ezequiel descreve umas rodas de uma aparência desconcertante. Ele fala de uma roda no meio da outra, o que sugere uma estrutura tipo um giroscópio, esferas interligadas, capazes de se mover em qualquer direção sem virar, espelhando perfeitamente o movimento dos querubins. E tem 2 detalhes que causam espanto. Os aros eram altos e formidáveis, e o mais impressionante, estavam completamente cheios de olhos ao redor. Uma imagem que combina mobilidade perfeita com percepção total. Esse slide conecta os símbolos aos atributos de Deus de forma clara. As rodas, com essa capacidade de movimento instantâneo, são um símbolo vivo da onipresença de Deus. Para um povo exilado que se sentia longe de Deus, essa era uma mensagem de conforto imenso. Os olhos que cobrem as rodas representam a onisciência de Deus. Sua providência vigilante vê tudo, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele vê a aflição do seu povo na Babilônia e as intrigas dos reis em seus palácios. Nada lhe é oculto. E, finalmente, acima de tudo isso, há um trono, o símbolo universal de autoridade. Ele representa a onipotência de Deus. A mensagem é clara. Deus está presente em todo lugar, sabe de todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas. É importante fazer uma ressalva aqui. Algumas interpretações populares e equivocadas tentam ver na visão de Ezequiel a descrição de uma espaçonave. Essa leitura ignora completamente o gênero do texto. Ezequiel usa repetidamente a palavra hebraica ofen para semelhança ou aparência de idiksereiv. Ele tem consciência de que está usando analogias terrestres para descrever uma realidade espiritual que transcende a linguagem humana. O texto não é um relatório técnico, mas uma teofania simbólica. Reduzir essa visão gloriosa a um mero objeto tecnológico é perder completamente a majestade e o propósito da revelação. Recapitulando, essa impressionante maquinaria divina que Ezequiel descreve é uma aula de teologia em forma de símbolos. As rodas ensinam sobre a onipresença de Deus, os olhos sobre sua onisciência e o trono sobre sua onipotência. Para os exilados, essa era a mensagem que eles desesperadamente precisavam ouvir. O Deus que governa o universo com conhecimento e poder totais não estava distante. Ele estava com eles na Babilônia, movendo a história segundo os seus propósitos. Seção 5. A glória do Senhor e a resposta humana. Chegamos agora ao clímax da visão. Depois da tempestade, dos querubins, das rodas e do trono, a atenção de Ezequiel e a nossa é atraída para o que está acima de tudo, o próprio ocupante do trono. E vamos ver que uma revelação da glória de Deus exige invariavelmente uma resposta transformadora do ser humano. Esse é o ponto mais impressionante e revolucionário da visão. Acima do firmamento, sobre o trono de Safira, Ezequiel não vê uma luz impessoal ou uma força cósmica. Ele vê um ser com aparência humana.
Ele está envolto em fogo e brilho, mas sua forma é reconhecível. A glória máxima do Deus infinito é pessoal. Séculos antes da encarnação, Deus já se revela de uma forma que aponta para a humanidade de Cristo, aquele que o Novo Testamento chama de a imagem do Deus invisível. Deus não é uma ideia, ele é uma pessoa, e sua glória final tem um rosto. E ao redor dessa figura gloriosa, Ezequiel vê um brilho parecido com um arco-íris. Lembrem-se que a visão começou com uma tempestade de juízo. O fogo que envolve o trono fala de santidade e juízo. Mas o arco-íris, desde a aliança com Noé em Gênesis 9, é o sinal da misericórdia de Deus. A presença do arco-íris aqui, envolvendo o trono, é uma mensagem teológica poderosa. Significa que mesmo no trono do juízo, Deus se lembra de sua aliança. Sua misericórdia envolve sua santidade. Como o profeta Abacuque orou, na tua ira, lembra-te da misericórdia. A glória de Deus é essa tensão perfeita entre santidade absoluta e misericórdia pactual. Diante de tudo isso, a tempestade, os querubins, as rodas cheias de olhos, o trono de safira, a figura humana em fogo e o arco-íris da misericórdia, qual é a única resposta possível para um ser humano finito e pecador? A resposta é visceral, instantânea. Ezequiel desaba com o rosto no chão. Isso não é pânico, é adoração. É a única reação possível quando o finito encontra o infinito, quando o pecador vê a santidade. Uma visão real da glória de Deus não nos enche de orgulho, ela nos quebra. Ela esvazia o nosso orgulho, revela nossa insignificância e nos leva à única postura adequada, a adoração humilde. Isaías teve a mesma reação no capítulo 6. João teve a mesma reação em Apocalipse. É nessa quebra, nesse esvaziamento do ego, que a verdadeira adoração e o verdadeiro ministério começam. Para resumir essa sessão crucial, o ponto alto da visão é a figura pessoal e gloriosa no trono. A glória de Deus é uma mistura perfeita de fogo, que representa sua santidade e juízo, e o arco-íris, que representa sua misericórdia e fidelidade à aliança. E a resposta humana modelada por Ezequiel é a prostração. Um encontro genuíno com a glória de Deus sempre vai nos colocar de joelhos em humildade e adoração. Seção 6. Conclusão. A visão relevante hoje. Ok, a gente percorreu o capítulo 1 de Ezequiel. E agora? De que forma essa visão antiga, dada a um profeta exilado há mais de 2.600 anos, fala com a gente hoje? Como podemos aplicar suas verdades atemporais à nossa realidade, aos nossos próprios exílios? Então, o que essa visão de 2.600 anos atrás nos diz hoje, pelo menos 4 coisas que podem mudar tudo. Primeiro, Deus não está preso nos nossos lugares sagrados ou nas nossas experiências passadas. Ele nos encontra onde estamos, no nosso exílio, seja ele profissional, emocional ou espiritual. Segundo, o caos do mundo não assusta a Deus. As rodas se movem no meio da tempestade. O trono dele governa sobre qualquer crise. Isso nos dá uma esperança sólida. Terceiro, a santidade de Deus é sempre envolta em sua misericórdia. O fogo do juízo está contido no arco-íris da aliança. Para quem está em Cristo, a misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. E quarto, a verdadeira adoração, que transforma vidas, não nasce de sentimentalismo, mas de uma visão correta de quem Deus é. Uma grande visão de Deus inevitavelmente leva a uma vida de joelho. E para quem quiser ir mais fundo, fica aqui uma sugestão de estudo. Coloque esta visão em diálogo com as outras grandes visões do trono na Bíblia. Compare com a visão de Isaías no capítulo 6, focada na santidade, e a de João em Apocalipse 4, focada na adoração celestial. Observe as semelhanças como a santidade de Deus e a resposta humana, e também as diferenças. Cada visão revela facetas distintas do caráter de Deus em diferentes momentos da história. Esse estudo comparativo enriquece enormemente a nossa compreensão. E isso nos deixa com uma pergunta final para a reflexão. Aquele mesmo Deus da visão de Ezequiel não é uma figura distante. Por meio de Cristo e do Espírito Santo, ele habita em nós. A questão, portanto, não é se a presença soberana dele pode transformar nossos desafios, mas como vamos permitir que essa verdade, ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhosa, redefina o exílio que estamos vivendo hoje. A glória de Deus foi revelada na Babilônia. Onde ela precisa ser revelada em nossas vidas? Que este estudo nos inspire a buscar, acima de tudo, uma visão mais profunda e mais verdadeira da glória do nosso Deus.